O empreendedor é um cara que pensa na mudança de uma vida, de uma organização ou de um mundo inteiro. No começo da graduação, eu tinha muito pouca noção do que seria a minha vida profissional, mas eu resolvi estudar engenharia de computação. E aí, durante a graduação, eu resolvi que eu queria fabricar videogame. Juntei mais 3 malucos da minha classe de computação e começamos uma empresa de videogame. Essa foi o primeiro passo, eu diria, da minha vida de empreendedor. Quando eu fui para Stanford, eu já me achava um empreendedor, na verdade, porque eu tinha começado na indústria de jogos e aprendido que aquilo ali era empreender, fazer aquela empresa, rodar a folha de pagamento todo mês daquelas 60 pessoas, entregar alguma coisa no fim de cada projeto, enfim, ter ideias e projetos, etc. Eu achava que aquilo fosse empreender. Ou seja, todo mundo que vai empreender vai passar por um momento super desconfortável e esse momento vai durar bastante. Você vai ter várias chances de desistir. As pessoas vão te oferecer emprego, vão querer te pagar um salário, que é um negócio que no começo da vida de empreendedor você não tem. Isso é super sexy quando você está ali todo mês, naquele frio na barriga, naquela montanha russa. Quando eu fui para Stanford, eu fui porque eu queria fazer algo que impactasse a vida de muita gente. Então eu cheguei com essa ideia em mente. Eu encontrei uma outra pessoa que também tinha uma ideia parecida, que é o Gabriel, que hoje é meu cofundador lá no 5º Andar. Então a gente começou a discutir o que a gente podia fazer que ia fazer muita diferença no mundo. A gente acabou chegando em 3 parâmetros importantes. A gente queria fazer algo que fosse num mercado muito grande, ou seja, a gente queria afetar a vida de muita gente, não de pouca gente. A gente queria fazer algo que fosse uma dor muito profunda, ou seja, resolver um problema de verdade e não fazer algo opcional na vida das pessoas, né? E a gente queria fazer um produto muito bom. Então a gente ainda não ia ter o produto muito bom, porque o produto se gasta uma equipe, tempo e dinheiro para fazer. Mas a gente podia fazer algo que fosse um problema que resolvesse um problema sério. Por isso que a gente foi atrás do 5º Andar, que na verdade esse nome veio depois, mas atrás de resolver o problema de aluguel. Aluguel é um problema super chato que afeta todo mundo que tem que alugar um lugar para morar odeia alugar um lugar para morar. E a gente começou a se perguntar por que isso acontecia. O empreendedor é um cara que traz uma resposta. Ele pode trazer uma resposta para uma pergunta dele mesmo, de como é que eu vou ganhar dinheiro na vida, e ele está apertado. Tem muito empreendedor que é empreendedor porque é forçado a ser, porque não conseguiu um emprego, ou na cidade dele, ou sei lá, onde for, no bairro dele não conseguiu um emprego. E tem empreendedor que é empreendedor porque vê um problema e fala, quero resolver esse problema. Ele teria um emprego, como é o meu caso, poderia ter um emprego, mas eu resolvi atacar um problema que me incomodava. Os dois modos de empreendedorismo são muito nobres. Eu acho que o empreendedorismo resolve algum tipo de problema. Um problema pessoal, um problema depois no segundo momento do grupo, um problema da sociedade, um problema do mundo inteiro. Eu acho que o empreendedor é um cara que pensa na mudança de uma vida, de uma organização ou de um mundo inteiro. Todo empreendedor vai ter dificuldade todo dia e, sobretudo, no começo essas dificuldades são piores ainda porque você não tem o lado, o backup, você não tem um colchão, você não tem caixa, né? Não tem dinheiro. Essas dificuldades doem muito mais no começo. Não é que depois fica mais fácil, mas é que depois você tem uma saída. E a gente acaba desistindo se a gente não tem um propósito claro. A gente acaba desistindo se a gente não pensa por que a gente está aqui. Quando você tem em mente, você está ali por um determinado motivo, para resolver um determinado problema, eu acho que sua força de vontade fica muito maior para resolver aquela super dor de cabeça que você tem no início. Eu acho que esse é a grande diferença de um empreendedor que acaba ficando bem sucedido para um empreendedor que desiste. O que o cara está perseguindo? O que a pessoa está perseguindo? Por que você está ali? Aquela companhia não era relevante para o mundo. A gente não estava fazendo algo que fosse de fato relevante nem que mudasse a vida de ninguém. Isso passou a ser meu objetivo e foi por aí que eu fui para Stanford fazer um MBA, foi aí que eu conheci a Fundação Estudar. Eu passei a querer fazer algo que mudasse a vida de muita gente. O que Stanford fez para contribuir foi, quando eu fui para Stanford, eu fui com o objetivo de aprender a fazer algo que mudava a vida de muita gente. Então foi difícil porque não tinha dinheiro, foi difícil porque não tinha muita credibilidade. Eram 2 caras de Stanford, mas o negócio era inovador. Muita gente falava com a gente, por que vocês estão fazendo algo que ninguém nunca fez no mundo? Por que vocês não fazem algo que já existe nos Estados Unidos e trazem para o Brasil? É muito mais fácil. Então, é muito mais fácil, mas não é o que a gente queria. A gente queria resolver aquele problema. Então a gente só não desistiu porque a gente estava muito aficionado por resolver aquele problema. Alugar é um problema sério, a dor de alugar um apartamento é uma dor profunda e a gente precisa
resolver esse negócio. Alguém vai resolver isso e tomara que seja a gente pensava. Então a gente continuou pedalando. A gente tem até hoje uma coisa que a gente diz, e é muito sério no Quinto Andar, é apaixone-se pelo problema e não pela solução. Quando você pensa na solução só, a hora que começa a dar errado, você desiste, a hora que começa a dar errado, ou você não acredita que está dando errado e continua martelando naquilo. Quando você se apaixona pelo problema, você tenta múltiplas soluções até resolver aquele problema.